Fala galera, beleza? Estamos aí com mais uma aula de cartografia geral, com fuso horário e movimentos da Terra, ok? Vamos estar ligado aí que eu vou falar desse tema aqui rapidinho. Essa figura aqui representa o movimento de translação. É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, com a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O que seria, para arredondar, 365 dias e 6 horas. Que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, né? Porque a gente vai somando aí a 6 horas a cada ano. E a cada 4 anos eu multiplico 4 por 6, que vai dar 24. Aí dá mais um dia, quando eu tenho o dia 29 de fevereiro no calendário. Em função do eixo imaginário da Terra e da sua posição inclinada em relação ao Sol, esse movimento da Terra que ela faz em torno do Sol vai dar como consequência aí as estações do ano, né? Quando um polo está mais iluminado que o outro, eu trato do solstício. Agora, quando os dois polos têm iluminação relativamente semelhante, eu trato do equinócio. Né? No dia 21 de junho, eu tenho um solstício de inverno no hemisfério sul. Tá vendo que o hemisfério sul está menos iluminado que o norte? Então é verão no norte. Tá? E a temperatura do sul, então, né, vai tender a aumentar. Quando ela vai chegar nesse ponto aqui, no dia 21 de dezembro, 6 meses depois, nós vamos ter o solstício de verão no hemisfério sul e o de inverno no hemisfério norte. Nessa transição aqui, do verão para o inverno e vice-versa, eu tenho a presença dos equinócios. Tá? Cada 3 meses eu tenho uma mudança de estação. Né? Os equinócios vai afirmar que os hemisférios têm uma radiação solar ou iluminação semelhante. Se a temperatura está aumentando, né, do hemisfério sul, né, desse ponto dia 21 de junho para dezembro, eu tenho a primavera, quando começa a aumentar a temperatura, e tem o outono no hemisfério norte. Quando a temperatura começa a cair, ela vai chegar abaixo no inverno. Aí agora o hemisfério norte começa a aumentar a temperatura. Então eu vou ter aqui a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul, porque depois eu venho, né, com esse ponto, com o inverno aqui no hemisfério sul. Tá? Seguimos aí. Nessa figura aqui eu tenho um movimento de rotação. O movimento de rotação, ela tem essa setinha aqui, ó, que indica que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou em torno de si mesma, ok? Faz esse movimento aqui, ó. Né? De frente para o Sol, esse movimento que tem duração de 24 horas, duração do movimento de 24 horas, eu vou ter como consequência a alternância da noite para o dia. Tá bem? Enquanto é dia, né, nesse ponto aqui do globo que está sendo iluminado pelo Sol, a parte posterior, a parte anterior, a parte de trás vai ser noite. Tá bem? E esse movimento de rotação vai ser responsável pela movimentação das correntes marítimas, né, porque a Terra, sendo envolvida pela atmosfera, ela entra em contato com a atmosfera quando está nesse movimento de rotação. E aí o vento vai fazer com que a gente tenha movimento das correntes marítimas. E também a movimentação do ar, né, a movimentação do vento, da circulação do vento no globo terrestre. Tá legal? Muito bem. E aí, gente, o que acontece? Acontece que eu tenho 360 meridianos no globo, né? Para que todos esses meridianos, todos os 360, passem na frente do Sol, é necessário, né, gastar o tempo de 24 horas. E o que eu faço aqui então para entender a questão do fuso horário, para eu chegar lá na matéria de fuso, né? Se eu dividir 360 por 24, eu vou ter 15, o que faz referência ao seguinte, referência não, o que eu vou ter o seguinte resultado. A cada 15 graus eu tenho um fuso, então cada 15 graus equivale a 1 hora, ou a um fuso. Aí eu começo a entrar no estudo dos fusos horários, tá bem? Beleza? Então a gente vê que o movimento de rotação tem muito a ver com a organização do fuso horário, tá? Vamos lá. Na questão do fuso, se a cada 15 graus eu tenho um fuso, então eu vou ter 24 fusos à direita e 24 fusos à esquerda. A latitude não tem nada a ver com fuso. O que me interessa aqui são os valores longitudinais, né, que vão definir os fusos horários. Tá bem? A organização do fuso horário ele vai partir do meridiano de Greenwich. O que nós vamos entender é o seguinte, né? Todos os fusos que estiverem a leste de Greenwich terão as horas adiantadas. Ó, tá vendo mais aqui? Horas adiantadas para leste,
aumentam as horas, porque o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Né? Na direção do Sol nascente eu tenho horas adiantadas. O dia começa primeiro aqui, como se eu tivesse aqui o Japão e aqui eu tivesse o Brasil. Né? O Brasil mais aqui e o Japão mais aqui. Tá bem? Enquanto é dia no Japão, praticamente é noite no Brasil. Né? Porque aí eu trato da questão do movimento de rotação. E para o oeste, no sentido oeste, as horas estão atrasadas. Tá bem? Aqui é como se eu fizesse o seguinte, eu vou andar para frente, as horas aumentam. Eu vou andar para trás, as horas diminuem, as horas estão atrasadas. Né? Beleza? Tudo bem? Então eu tenho o seguinte aqui, ó, a cada 15 graus, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 até 180. Tá? E depois aqui também, né, eu venho com 180, porque 180 mais 180, nós vamos ter aí 360 meridianos. Agora vamos ver como é que funciona aqui o cálculo de coordenadas. De coordenadas não, a gente viu coordenadas, né? O cálculo de fusos horários. Muito bem, eu tenho a seguinte pergunta aqui. Se no ponto A, localizado a 75 graus oeste, são 20 horas, que horas serão no ponto B, localizado a 30 oeste? Então eu vou entender que se eu partir do A para o B, eu estou andando para o sentido leste, eu estou andando para frente, tá? Então quer dizer que eu vou ter que aumentar as horas. Eu vou ter quantos fusos depois de 75? Eu vou ter 75, né? 1, 2 e 3. Eu tenho 3 fusos, então eu tenho 3 horas a mais. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui nesse problema e explicar o seguinte para vocês. Imagine que eu tenho duas lanternas, uma apontada para cá e outra para cá. Né? Se essa está apontada para cá, o feixe de luz vai abrir para cá. Ó. E se essa está apontada para trás, o feixe de luz vai abrir para trás. Então, por isso que esses números aumentam para cá, como se fosse o feixe de luz das lanternas. Tá, ó, tanto para cá, para oeste, quanto para leste. Só que eu tenho diferença, né? Quando eu ando nessa direção, no sentido oeste, as horas diminuem. Quando eu ando aqui no sentido leste, as horas aumentam. Como nesse problema aqui, ó, eu estou andando para frente. Então, se eu tenho 20, eu vou ter 21, 22 e 23 horas, tá? Como é que fica aqui, ó? Ó, o A 75 graus oeste e o B 30 graus a oeste também. Né? Então, eu tenho 3 fusos de diferença no sentido leste. Então, eu vou somar aqui, ó, 20 mais 3, que vai dar 23 horas. Quero lembrar a vocês que na questão de fusos horários, a gente sempre vai trabalhar com 24 horas. Tá? No relógio você vê, né? Você pode colocar as horas de 0 a 12, né? De 0 a 12 AM e de 0 a 12 PM, né? Antes do meio-dia e depois do meio-dia. E aí eu tenho outra atividade aqui muito bacana, outro exemplo muito interessante aqui. Ó. Eu tenho o ponto C localizado a 15 graus leste e o ponto D a 15 graus oeste e o ponto E a 15 graus leste. Eu quero saber se no ponto C são 14 horas, que horas serão no ponto E e no ponto D? Ó, se eu partir do C para o E, eu estou andando para frente. Eu estou andando para o sentido leste. Então quer dizer que as horas vão aumentar. Se eu partir do ponto C para o ponto D, significa que as horas vão atrasar, porque eu estou andando para trás. Então, quantos fusos eu tenho de diferença aqui? Ó? Né? Do 15 para o 45, eu tenho 1, 2. Então, eu vou somar mais 2 horas. Aqui eu tenho 2 para trás, né? Então, eu vou diminuir 2 horas. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Beleza, coloquei o ponto C a 15 graus leste, o ponto D a 15 graus oeste e o ponto E a 45 graus leste. Fazendo a relação do C com o E. Se no C são 14 horas, que horas serão no E? A diferença é de 2 fusos. Então, se eu estou andando para frente, eu vou somar. 14 mais 2 vai dar 16 horas. Do ponto C para o ponto D, daqui para cá, eu estou andando para trás. A diferença é de 2 fusos. É de 2 fusos. Então, se eu estou andando para trás, eu vou diminuir. 14 menos 2, que vai ser igual a meio-dia. Né? Olha só, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui as regras de algumas atividades de fusos horários, partindo desses exemplos aqui. Ó. Nesse cálculo do A e B, eu vou entender que o ponto A e o ponto B estão no mesmo hemisfério. Ó a linha de Greenwich separando aqui. Eu estou no hemisfério oeste. Agora, o ponto C e o D estão em hemisférios diferentes. O ponto C está no hemisfério leste e o ponto D está no hemisfério oeste. O ponto C e o E estão no mesmo hemisfério.
tá? Vocês nos problemas, vocês não vão ter essa reguinha aqui com os valores não, gente, ó. Tá bem? Então a gente vai ter que entender como é que funciona, qual é a regra que a gente tem para fazer, para desenvolver os problemas de fusos horários. Tá bem? Vamos para a próxima. Muito bem. Coloquei a reguinha aqui em cima, regras de cálculo de fuso horário, né? E aí eu tenho o seguinte. Dei uma pausa aqui, mas voltei, pessoal. Né? Coloquei a minha reguinha de novo aqui para vocês entenderem. Eu tenho quatro exemplos aqui. Ó. O exemplo A, o B, o C e o D. Se eu tenho os fusos no mesmo hemisfério, né? Tipo assim, eu tenho um fuso aqui em 60 e um em 45, né? Um ponto A no fuso 60 oeste e o ponto B no fuso 45 oeste. Eu vou pegar, ó, o valor longitudinal dos fusos de 60, eu vou diminuir por 45. E aí depois eu vou dividir por 15, né? Para eu ver qual é a diferença de horas, ou a diferença entre os fusos. De 60 menos 45 dá 15, dividido por 15 dá 1. Porque eu tenho um fuso de diferença. Se eu partir de 60 por 45, ó, eu só tenho um fuso, uma hora a mais. Agora, for de 45 para 60, eu tenho um fuso, que é uma hora a menos. Tá? Agora, na letra B, se eu tenho hemisférios diferentes, se eu tenho um aqui, um ponto a 15 graus oeste e um outro ponto a 15 graus leste, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o valor longitudinal, né, dos fusos, ó, e vou somar. Então, 15 mais 15 vai dar 30. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui atrás. Vou dividir por 15, né, para encontrar a diferença de horas entre os fusos. 30 dividido por 15 dá 2. E aí, realmente, eu tenho dois fusos de diferença. Ó. Se eu for partir de 15 leste para 15 oeste, eu tenho 1, que é o 0 grau, e 2, são dois fusos de diferença, ou 2 horas de diferença. Se eu partir daqui para cá, são 2 horas a menos. Agora, se eu partir desse ponto aqui para esse, ó, eu tenho 2 horas a mais. Tem um lembrete aqui. As horas adiantam no sentido leste e diminuem no sentido oeste. Então, para leste, positivo. Para oeste, negativo. Aqui as horas crescem por causa do sol poente. O dia começa aqui e para cá as horas estão atrasadas. Tá? Tudo bem? Né? Tipo assim, ó, aqui já são 10 horas da manhã. Aqui são 22 horas. Então, aqui 10... Vou imaginar que aqui é 10 horas da manhã do dia 8 de maio. Então, aqui é 22 horas, né, do dia 7 de maio. Agora, aqui eu já tenho dia 8 de maio. E aqui também. Só que aqui está com 12 horas de diferença, né? 12 horas a mais. Se eu tenho 11 horas aqui no Japão, né? Aqui no Brasil eu tenho 22 horas. No Brasil eu tenho 21 horas. Tá bem? Ó, aqui é dia, né? Já do dia posterior, né? E aqui ainda é o dia anterior. Aqui mesmo, pegando Roma, né? Roma, França, Paris, que está nesse entorno aqui, Inglaterra para cá. Se aqui é 1 hora da manhã do dia 8 de maio, aqui, ó, ainda no Chile, por exemplo, a 75 graus, será 19 horas do dia 7 de maio. Gente, vai ter outra coisa para vocês aqui de um exemplo que eu coloquei lá na frente. Se o resultado final de um problema for maior que 24 horas, esse resultado será diminuído por 24. Vou imaginar o seguinte, né? Se aqui são, deixa eu pegar mais para cá, aqui. Se no ponto 45 são 23 horas, que hora será no ponto 75 leste? Os dois. Eu tenho dois fusos de diferença. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui 23 mais 1, 2. São dois fusos de diferença, são 2 horas. Pego 23 e vou somar com 2, que aí dá 25. 25 horas existem, mas não existe no relógio. Né? Existem 25 horas, 48 horas, 36 horas, 72 horas, mas eu preciso colocar isso em horas. Então, 25 horas menos 24 vai dar 1 hora da manhã do dia seguinte, ou do dia posterior. Tá? Coloquei uns exemplos muito interessantes para vocês aí de problemas. E aí depois eu vou passar umas atividades, tá bem? Ó, muita atenção. Então, eu tenho um problema aqui com dois pontos no mesmo hemisfério. Sabendo-se que no ponto A, localizado a 45 graus oeste, são 20 horas, que horas serão no ponto B, localizado a 60 graus oeste? Se estão no mesmo hemisfério, eu vou diminuir os valores. 60 menos 45, que vai ser igual a 15 graus. Tá? 15 dividido por 15 vai dar 1. Um fuso ou 1 hora de diferença. Se eu estou partindo
né, de 45. Ó, só lembrar aqui, se eu tenho 0, eu tenho 45, o 60 está atrás do 45. Então eu vou pegar 20 menos 1, que vai dar 19 horas do mesmo dia, né, porque eu só tenho um fuso de diferença. Isso aqui é um exemplo de uma atividade quando os pontos, né, os pontos de fusos horários estão no mesmo hemisfério. Esse aqui já está no diferente, pessoal, ó, já está no diferente, né? No diferente sempre vai somar. Porque você imagina, se aqui fosse 45 leste, aqui 45 oeste. Se eu fosse diminuir, 45 menos 45 dá 0. Dividido por 15 vai dar 0. Então eu tenho que somar de toda forma quando os pontos, né, de fusos horários estão localizados em hemisférios diferentes. Se em Roma localizada a 15 graus leste, são 18 horas, que horas serão em Belo Horizonte, localizada a 45 graus oeste? Pego 15 mais 45, que vai dar 60, e vou dividir por 15 graus, que eu esqueci de colocar aqui, agora que eu estou vendo, hein? Né? Dividido por 15 graus, que vai dar 4. Né? São 4 fusos. Aí eu tenho o seguinte, né? Se eu tenho 15 aqui, ó, eu tenho 0, aí depois eu tenho 45. Então eu estou andando para trás, por isso que eu vou diminuir. 18 menos 4, que vai dar 14 horas, tá? Do mesmo dia, ó, do mesmo dia, 18 horas, 14 horas, em hemisférios diferentes. Agora eu tenho outro problema aqui de uma dica que eu não passei para vocês lá atrás, mas vou explicar aqui, tá? Quando eu trato assim, né, de problemas com viagem, de um avião decolando de um lado, partindo para outro, eu sempre vou somar a duração das horas da viagem com as horas do ponto de chegada. Tá bem? Olha só, eu utilizei até valores diferentes, né? Mas no final vai dar tudo certo. Um avião decola de Paris, 2 graus leste, com destino ao Rio de Janeiro, tá? A 43 graus oeste, né? Tá 2 graus leste aqui, 43 graus oeste tá para trás. Ele sai às 15 horas. Se a viagem durou 8 horas, qual o horário de chegada do avião no Rio de Janeiro? Então, primeira coisa que eu faço, hemisférios diferentes, eu vou somar 43 mais 2, que vai dar 45. Né? 45 dividido por 15 vai dar 3. São 3 fusos de diferença, tá? Entre Paris e o Rio de Janeiro, tá bem? Né? Porque o Paris está dentro do fuso de 0, tá bem? E aí, gente, o que acontece? São 3 fusos diferentes. Se o avião saiu de Paris às 15 horas... Que horas eram no Rio de Janeiro quando o avião decolou de Paris? Eu preciso saber disso, tá bem? Então eu pego 15 horas, não 15 graus, tá? Corrige aqui depois aí, se vocês forem copiar. Vocês podem dar uma pausa e copiar isso tudo, eu acho interessante, né? Vocês assistirem a aula, dar uma pausa e ir anotando os pontos que eu estou passando para vocês aí. 15 horas, tá? Menos 3 são meio-dia, 12 horas. Então quer dizer, quando o avião decolou de Paris às 15 horas, com destino ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro era meio-dia, ou 12 horas. Se a viagem durou 8 horas, então eu vou somar aqui, ó, a duração da viagem. Né? Porque no momento que ele decola às 15 horas de Paris, as horas estão contando no Rio de Janeiro também, elas estão passando. Se gastou 8 horas, eu vou somar 12 mais 8. O avião vai chegar às 20 horas, né, do mesmo dia, ó, do mesmo dia no Rio de Janeiro. Agora tem um outro problema daquele, né, para eu diminuir o 24. Que horas são em João Pessoa, localizado a 45 graus, se em Santiago, no Chile, 75 graus oeste, então no mesmo hemisfério, for 23 horas? Primeira coisa que eu faço, João Pessoa, 45 graus e Chile, 78. É o mesmo hemisfério? Então eu vou diminuir. 75 menos 45 vai ser igual a 30. O que você faz agora, professor? O que eu fiz nesses dois problemas aqui, eu pego 30 e divido por 15, que vai dar 2. São 2 horas de diferença, né? Porque realmente eu tenho 45, o 60 e o 75, né? 60 e 75 correspondem aos 2 fusos ou 2 horas de diferença de João Pessoa, né, Paraíba para Santiago, no Chile. Então eu vou pegar 23 horas, e vou corrigir aqui, gente. Eu quis fazer uma coisa, mas isso aqui está errado. Tá? Eu tinha que ter feito o contrário, né? Tinha que ser do Chile para João Pessoa. Tá? Então, não, peraí. Que horas são em João Pessoa? Não, fiz certo, não fiz errado não. Agora que eu entendi. Fiz certo. Que horas são em João Pessoa? Se no Chile for 23 horas, tá certo.
Não é porque eu estou partindo de 75, 60 para 45. Estou partindo para frente. Tá certinho, tá, gente? Ó, ok? Então eu pego 75, deu 30, deu 2 horas, eu pego 23 horas do Chile. Se João Pessoa está a 45 graus na frente, eu vou somar, que aí vai dar 25 horas. Eu pego 25 menos 24, que eu tenho 1 hora do dia posterior. Muito bem, passamos um pouquinho de 20 minutos. Muita atenção na explicação, tá? Qualquer dúvida, envie mensagem, estou no chat, estou à disposição de vocês. E aí nas próximas aulas a gente faz algumas atividades aí para depois a gente ver fusos horários no Brasil e horário de verão que não existe mais, tá bem? Boa sorte, pessoal. Grande abraço.